Gol de Casemiro e Brasil classificado com 100% de aproveitamento para as oitavas de final da Copa do Mundo. Um jogo que mostra o que foi o placar. Difícil. Um placarzinho magrinho por 1-0, gol do Casemiro já no final da partida. Mostra exatamente o que foi o jogo. Bastante difícil. A Suíça compactou as suas linhas de marcação, impediu o máximo que conseguiu de espaços para a seleção brasileira e conseguiu de certa forma anular as criações de jogadas do Brasil, né? Nas pontas, o Vinícius Júnior pela ponta esquerda bem aberto e o Rafinha pelo outro lado também pisando na linha lateral. De certa forma não conseguiram fazer o seu jogo, principalmente até os 20, 30 minutos do segundo tempo. Por quê? Porque a Suíça o tempo todo dobrou a marcação em cima dos pontas da seleção brasileira. Sempre que o Vinícius Júnior pegava na bola, o lateral direito Widmer fazia essa pressão nele e sempre aparecia outro jogador para dobrar essa marcação. Do outro lado, com o Rafinha, a mesma coisa. E sem o Neymar, né, machucado, a seleção perde um pouco dessa criação no meio de campo. E teve uma certa dificuldade, já que tinha uma certa dificuldade para encontrar a solução pelo lado, pelo meio, a mesma coisa, né? O Tite optou pelo Militão na lateral direita e pelo Fred no meio campo, aquilo que a gente já tinha adiantado antes, né? Era o que já era o esperado, né? Essa decisão do treinador. E a seleção, principalmente no primeiro tempo, quando o Fred jogou de volante e o Paquetá jogou mais adiantado, a seleção, de certa forma, muito lenta, com dificuldades para encontrar alguns espaços. O Richarlison não atacou bastante a última linha de defesa da Suíça e com isso a seleção perdeu profundidade. Nas pontas, o problema que eu já citei, em que a Suíça conseguiu dobrar a marcação e a seleção não conseguiu encontrar mecanismos para furar esse bloqueio. E a Suíça conseguiu segurar a seleção brasileira no primeiro tempo. No segundo tempo, a seleção voltou com o Rodrigo, né? O Paquetá acabou saindo e o Rodrigo entrou na seleção e a seleção ganhou mais mobilidade, né? O Rodrigo é um atacante, apesar de não ser tão velocista assim, né? Não ter uma potência muito forte no arranque, ele é um jogador muito associativo, né? Que consegue jogar em espaço de força, como ele joga quando ele joga aberto, né? Como ponta, mas também tem muita facilidade para jogar em espaços mais curtos, em espaços que a gente considera de habilidade. E ele conseguiu ser muito associativo, né? Principalmente quando o Bruno Guimarães entrou no lugar do Fred, os dois entraram muito bem, o Rodrigo e o Bruno, mas quando o Rodrigo pegava na bola, o Vinícius Júnior acabava ficando livre, né? Porque o Rodrigo atraía a marcação, um jogador de certa forma ágil, e aí ele atraía essa marcação e o Vinícius Júnior acabava ficando mais livre pela ponta. Inclusive, o gol que foi anulado, o gol do Vini, aconteceu muito por isso. O Rodrigo recebeu e atraiu a marcação, ele acabou dando de calcanhar pro Casemiro, o Casemiro já acionou o Vini e acabou finalizando, mas por conta do Richarlison tá impedido no início da jogada, o gol acabou sendo anulado. E o gol, de fato, que valeu, também teve participação do Rodrigo, né? Numa associação pelo lado esquerdo, o Rodrigo acabou dando um tapa de primeiro que o Casemiro acabou finalizando forte para furar o bloqueio da Suíça. Mas a Suíça me surpreendeu, eu acho ainda individualmente. O time da Sérvia é muito bom, tem nomes muito, né, que estão num patamar muito alto da Europa, como o Kostic e o Vlahovic da Juventus, o próprio Mitrovic do Fulham, o Tadic do Ajax, né, o Sergei da Lazio. Então tem jogadores que podem fazer a diferença, mas coletivamente, né, como equipe, eu acho a Suíça bem mais preparada em relação à equipe da Sérvia, né? Inclusive essas duas seleções vão disputar essa vaga agora nessa última rodada, né? Elas se enfrentam e a Suíça joga pelo empate e se a Sérvia vencer acaba se classificando para as oitavas de final. Mas a seleção se mostrou muito tranquila no jogo, apesar da dificuldade para furar o bloqueio. Não teve grandes sustos lá atrás, né? Vale lembrar que a seleção brasileira ainda não tomou nenhum gol no campeonato. Então a seleção brasileira mostrou o que já tinha precisado nas eliminatórias. Uma equipe muito segura defensivamente e que, apesar das dificuldades, consegue, a partir de algumas soluções, encontrar mecanismos para chegar ao gol do adversário. Se inscreva no canal, toque no sininho e curta esse vídeo, mande para os seus amigos, para a rapaziada. Um grande abraço.